Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Raquel e esse é o meu canal. Aqui nós vamos ouvir a terceira parte do testemunho da irmã Naí, que nos contou a sua infância, né? Como a família, como ela cresceu na religião ocultista, né? E como foi a vida dela de casada, que não foi muito feliz. E agora nós vamos saber como foi que ela abriu o centro e como foi que ela se encontrou com Jesus. Irmã, a senhora me falou que a senhora veio morar em Ribeirão das Neves. E a sua filha não deu certo no casamento e foi morar com a senhora levando as 3 filhas que ela tinha. Até aí a senhora não tinha o centro ainda. Como foi que para a senhora abrir o centro, que a senhora ajudava em outros? Eu sempre cria nessas coisas, mas não tinha vontade, né? Mas aí um dia eu passei a ver uma coisa que me deixou assombrada. Eu estava rezando, né, para dormir. E quando eu estava rezando, de repente eu vi, assim, a minha porta abriu e entrou 4 homens, assim, né, 2 lá, 2 cá, e carregando um caixão. E aí colocou aquele tripé de colocar o caixão e colocou lá na minha cozinha. Então eu vi ali, eles abriram o caixão e eu vi que era eu que estava ali dentro daquele caixão. Então, quando eu olhei, assustei, então eles falaram comigo: olha, isso aqui é para você ver. Se você não fazer um centro para nós, registrado, dentro de 6 meses, é isso que você está vendo aqui que vai acontecer com você. Então, comecei a chorar, eu fiquei assustada com aquela visão ali. Então, eu tinha uma companhia, né? Eu vivia com a companhia, eu tinha um amigo, né, que vivia comigo. Um namorado. Aí então, eu comecei a chorar, ele perguntou o que era, eu não queria falar, depois eu falei, né? E ele também era assim, gostava dessas coisas também, né? Então ele foi e falou: não, nós vamos fazer sim, eu vou lutar. Eu falei: como é que eu vou fazer centro se a gente não tem dinheiro para nada, no dinheiro não dá para nada e tudo? Ele foi e começou, sabe, irmãos? O demônio, ele ajuda a pessoa quando a pessoa quer fazer coisa para agradar. Ele carregava tijolo, irmão. Ele até roubava tijolo dos outros que estavam amontoados para poder fazer esse centro lá. E ficou. E a gente acabou fazendo um centro. Eu pegava areia nas ruas com carrinho, era muito difícil para trazer para casa, mas eu lutava com aquilo para poder fazer. E acabei fazendo um centro de 4x4, assim, de largura, e de comprimento 5x3, e era um centro bem grande mesmo. Então ali, irmão, para poder fazer coisa para, né, para adorar a entidade. Isso é uma coisa que é muito triste. Eu não acreditava muito em imagem de escultura, mas os outros ficavam levando imagem de escultura para mim, acabou tendo muitas daquilo, e a gente acabava crendo naquelas porcarias, irmão. Então isso foi muito triste. E era assim, tinha muito movimento lá no centro? Era cheio? Como era? Irmãos, era muito cheio. Tinha 40 médios já feitos por diabo, que não era por mim. Eu falava, né? Então eles desenvolveram ali, e eu peço a Deus perdão hoje, oro por todos, oro mesmo para que Deus abençoe eles, que eles encontrem Jesus. Porque eu estava botando eles no caminho errado sem saber. Então eles acreditavam, me chamavam de madrinha, né? E a gente fazia festa de Costa Damião, aquelas festas grandes, tudo. E também, irmãos, eu mexia com cartas. A senhora era cartomante. Jogava carta, né, para as pessoas. Né, lia a mão. Então juntava um tanto de gente na minha casa. Minha casa era cheia direto e eu, às vezes, não tinha tempo nem de comer. Mas além da carta também, que o pessoal ia nas sessões lá no centro para poder tomar passe também. Eles iam para tomar passe, né? Então, era para tomar passe e era para ajudar também, que as pessoas gostavam disso. As pessoas que não é crente, irmão, eles acreditam nessas coisas. Ô irmã, e a senhora já fazia trabalhos? A senhora fazia trabalho? A senhora já chegou a entrar em cemitério, essas coisas assim? Já entrei em cemitério.
Não, eu achava que eu não estava fazendo mal para ninguém, não, mas estava fazendo oferenda. Estava cumprindo obrigação. Cumprindo obrigação. Talvez eu saía meia-noite, 1 hora, às vezes eu deitava, não conseguia dormir. Porque a entidade mandava eu ir numa encruzilhada, acender um trem lá, colocar qualquer uma coisa. Eu ia e não podia chamar ninguém, eu tinha que ir sozinha. Que escravidão, hein, irmãos? O Senhor Deus, ele nos trata totalmente diferente. Ô, irmã, conta pro pessoal que às vezes a pessoa acha que tá inventando, tá criticando. Como é que as entidades chamavam os médiums? Os guias no centro lá, eles chamam eles de cavalo, né? De cavalo. Meu cavalo, minha égua. Meu Deus do céu. Então é assim, né? E é aqueles escora doido que faz de conta, né? Igual ele falava que era o guia de frente meu, falava que era Miguel o arcanjo, irmãos. Que pecado. Hoje eu tenho uma tristeza disso. E eu peço a Deus perdão, irmãos. Então, eu quero falar o seguinte. Tudo isso aconteceu comigo. Eu tive essa cura lá desse tempo que eu falei com vocês, mas o diabo, ele não faz nada que presta para ninguém. Porque ele vivia me perturbando noite e dia, quer dizer. Mas quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, quando quando nós estivemos na igreja, né, nós estava tudo bem, os 5 anos. Quando a gente parou, foi tudo errado, quer dizer, entornou, julgou tudo que fez que disse que era de bem. Tudo que ele deu, ele tomou. Eu quero dizer para os irmãos que não existe nada que presta que falar que é do diabo ou então da macumba, porque tudo é demônio mesmo. Oh, irmãos, testemunho da irmã bem interessante. Tem muito mais coisas, só que ela tá dando uma resumida, tá? Né, pra ela ter a oportunidade de dividir a história dela. Bom, ô irmã, e a senhora permaneceu morando em Ribeirão das Neves, o que aconteceu? Irmãos, eu acabei mudando através dessa pessoa que vivia comigo, que não prestava também, mas como diz, né? Então, eu mudei pra cá, conheci bastante pessoa aqui, porque eu julgava carta pro povo aqui. Peraí, irmã, por que a senhora fala que ele não prestava? Dá um tempinho aqui, irmãos, que ela tá com a garganta arranhando bastante. Quer beber um pouco d'água, irmã? Dá um tempinho aqui, né? Glória a Deus. Por que a senhora fala que ele não prestava? É porque ele também, ele era macumbeiro, mas só que ele era bruxo, porque ele ficava fazendo as coisas, né, erradas, mexia nas minhas coisas, fincava alfinete até no fundo das minhas calcinhas. Então, assim, ele fazia ruindade de propósito. Porque eu entendo que a senhora fala assim que a senhora ajudava as pessoas, só tinha vontade de ajudar. A senhora estava no engano, mas a senhora tinha vontade de ajudar as pessoas. A senhora acreditava que aquele era o caminho. Mas no caso dele, ele fazia ruindade de propósito. No caso dele ele me traía também, depois não deu certo nem com ele, eu vim pra cá, ele também sumiu, ele não veio mais pra dentro de casa. E aí pronto, aí eu fiquei sozinha. Tocando o centro. E aí, irmãos, antes de eu mexer com isso tudo, eu já tinha ouvido uma mulher falar comigo que eu ia ficar sozinha, ia caminhar sozinha pelo mundo, eu não ia casar, não ia ter sorte no casamento. Mas aí, então, tudo isso aconteceu, mas hoje eu sou feliz. Então, irmãos, nesse lugar, eu abri o centro de novo. Só que o centro não continuou, porque ficou uns 6 anos. Depois, os espíritos falaram que tinha que parar 6 meses, porque vinha uma nuvem pesada. Então parou, irmão. Graças a Deus. Deus é grande. Então, quando fez 3 meses, eu recebi uma coisa muito maravilhosa. Irmãos, nós vamos saber agora mesmo o que aconteceu com a irmã, que ela recebeu aqui. Só um momentinho aqui pra gente tomar uma água rapidinho. Então, irmãos, agora a irmã tomou um pouquinho d'água aqui, né? Porque a garganta tava coçando. Vamos continuar aqui. E aí, irmã? E a senhora falou assim que as entidades pediu para fechar, porque não tava rendendo. Eles falou que ia vir uma nuvem pesada. Irmã, a senhora acredita que eles já sabiam que Jesus estava vindo em direção à sua vida? Eu creio que eles não têm poder, mas eles queriam despistar. Então, um dia, um pai de santo também, que morava ali na Zurita, já morreu. Eu fui lá no centro dele, porque eu estava todo embaralhado. Então, chegou lá, ele falou para mim, olha, você entra lá para dentro logo, porque tem um homem de branco aí atrás de você, que está me atrapalhando eu trabalhar aqui.
Glória a Deus, hein, irmãos? Glória a Deus, hein? O Senhor Jesus já estava trabalhando na vida dela. Através desse namorado, trouxe ela para essa cidade. E aqui o centro não desenvolveu e eles mandaram fechar. E os demônios já estavam vendo o homem de branco. E, irmã, eles não falavam nada para a senhora se a senhora ia continuar? Não fazia nenhuma ameaça, nenhuma promessa? Como que foi? Não, esse moço falou para mim o seguinte: você vai nos deixar. Eu sei que você está querendo nos deixar, você vai nos deixar. Mas olha, quando você deixar nós, você vai ficar de perna para cabeça para baixo, perna para cima. Você não vai conseguir Sangue de nada. Jesus tá Aí, mas aí eu falei: não, eu não sei o que o senhor está falando. Eu não sabia de nada até naquele momento. Mas aí, então, um dia, irmão, lá na minha casa, eu estava tomando café, sentada na minha mesa, sozinha, e Deus lá, como sempre eu vivia sozinha, porque não tinha mais ninguém na minha companhia. Tinha alguns namorados doidos, mas, né, Deus tirou tudo isso, irmão. Glória a Deus. E aí, então, sabe, irmão, eu senti parecendo que foi uma bomba que estourou e eu sumi naquele momento. Quando eu assustei, eu tava, irmão, eu fui num lugar que era uma grama verde, aquele campo de grama verde. E eu vi um córrego passando lá bem no fundo, um córrego da água bem verdinha, assim, clarinha, que chegava, dá para ver o fundo da água. E eu naquele lugar ali, eu fiquei, meu Deus, e aquilo ali era tudo pingadinho, parecendo ouro. Que lindo. E a minha roupa toda brilhosa de ouro. Aí quando eu olhei assim, eu falei, gente. Aí eu assustei, que eu lembrei que eu estava tomando café, irmão. Na cozinha da sua casa. Isso. Aí quando eu assustei, eu voltei novamente, assim, eu estava na mesa, sentada mesmo na mesa, tomando café. E aí, irmão, eu já comecei a sentir aquele desejo, assim, falei, meu Deus do céu, acho que eu tenho que ir na igreja. E a avó te chamou? Aí eu senti que eu tinha que ir para a igreja, mas aí eu continuei mexendo. Mas a senhora me contou que naquele dia uma voz te chamou e falou: trata de consertar enquanto é tempo? Foi, aconteceu isso. Naquele mesmo momento que a senhora voltou para a cozinha. Naquele mesmo momento. E aí, então, depois disso aí, que essa voz me falou, e eu já não tive mais, assim, não estava assim, satisfeita mais, irmãos, para continuar. Mas aí eu tive vontade de visitar a igreja. Mas aí, então, eu não estava preparada ainda. Mas a senhora lembra a data no dia que Deus te mostrou a glória dele e te chamou? Eu acho que mais ou menos. E aí, irmã? Foi 26 de setembro. Então, eu só sei que tá fazendo 26 anos. 28, não, irmã? Mais ou menos 28. É porque minha neta sabe de todas as coisas assim, que aconteceu na minha vida. Pois é, irmãos, essa aqui é minha avó. Aqui. Não, aí pergunta mais um pouco. Eu vou. Agora vamos contar. E nesse dia que a senhora teve esse encontro com Jesus, as coisas começou a mudar e a senhora começou a conhecer igrejas. Porque a senhora estava ainda, né, tentando, estava perdida, mas já estava indo atrás da luz que a senhora viu. E aí? A primeira vez, irmão, que eu senti desejo, eu fui na congregação, irmão, de onde eu era. Mas lá eu contei a história de tão desesperado que eu estava, eu contei tudo que aconteceu comigo, irmão. E eles ficaram com medo, o pastor ficou até com medo. Ele falou assim, que eu podia até ir na igreja, mas que eu ficasse sentada lá e não desse glória a Deus, e não podia fazer mais nada, nem tomar ceia. Ficasse lá como uma visita, porque na igreja até cachorro entra, a gente não pode fazer nada, né? Então, irmão, eu falei, não, mas como é que eu faço? Aí, um dia eu recebi uma visita de um casalzinho por causa de uma máquina que eu tinha comprado. De costura? De costura, uma maquininha velha. Esse casal era da Assembleia e eu não sabia. Uhum. Então, a máquina não costurava de jeito nenhum comigo. E aí o irmão foi lá e ele não conseguiu. Então ele falou que ia levar a esposa dele. E ele levou, a irmã Maria, né? E ela costurou na máquina? E ela sentou na máquina e a máquina costurou. Aí ela falou pra mim, senta aqui, irmã, dona Nadir, que a senhora vai costurar. E sim, eu sentei na mesma hora, eu costurei. Glória a Deus. Então, irmãos, só teve contato com a Assembleia de Deus através desse casal. Aí dessa hora pra frente, irmão, esse casal começou a andar dentro de casa e vendo aquelas coisas, eles viam a carta
na mesa, né? Eles viram aquelas imagens, eles viram que ela tá doido lá, né? Eles não te criticaram, eles Não. ficou com pena da senhora. Eles não me criticaram, ele falou com ela, ô Maria, tá vendo, Maria? Tadinha. Né? Nós também era assim, dona. Nós era assim também, mas Jesus libertou, nós conhecemos Jesus e nossa vida mudou, irmão. Tá vendo, irmãos, a importância de saber evangelizar com amor? Uma pessoa, quando ela se sente atacada, se ela precisar, ela não vai buscar ajuda em quem atacou ela. E aquele casal de Deus, em vez de criticar aqui a nossa irmã, eles simplesmente sentiram compaixão pela situação dessa. Então, é assim que Jesus se sentia em relação aos pecadores. E aí, irmã, a senhora foi para a Assembleia de Deus. Aí, irmãos, eu já tive vontade de ir para a Assembleia, mas eu fiquei tão perdida nessa hora, irmãos. Eu senti uma coisa tão forte, uma vergonha. Eu apanhei um saco, irmãos, e comecei a botar as coisas dentro, com as imagens todas, com as coisas. E fui, irmão, e dei fim naquilo. Então, uma cruz que tinha no terreiro, apanhei o machado, quebrei a cruz todinha, irmã. Fiz o que pra lá? Glória a Deus. Então, eu peguei... As roupas. As roupas, a mesa do baraio, eu coloquei fogo, irmão, em tudo. Glória a Deus. Então, irmão, de repente... A senhora limpou a sua casa? Limpei. Então, desse jeito aí, um dia o irmão Tião chegou lá em casa, o irmão Tião da Assembleia. Eu ainda não tinha acabado com a mesa da carta. Entendo. Mas aí, nesse dia, eu larguei lá e fui conversar com ele. E aí, desse dia, irmãos, ele pegou e falou, vai lá para nossa igreja, Assembleia de Deus, é ali em cima e tal. E aí, eu visitei a igreja. E pronto, gostou. Irmã, gostei. Batizou. E batizei nessa igreja novamente, porque eu já tinha sido batizado, mas já tinha mais de 20 anos que eu estava perdido pelo mundo, pecando, mexendo com essas coisas. Glória a Deus. Achei que eu tinha que batizar de novo. Até que não precisava, mas eu... Né? Amém, então, o Senhor sabe tudo. Deus fez uma grande obra na minha vida e hoje eu sou feliz, irmão. E sirvo a Deus. Hoje eu compreendo o que é Jesus, o que é Deus. É um Deus tremendo, que tudo pode. E ninguém precisa duvidar e não crer nesse negócio. Se tem alguma pessoa que não crê e não sabe o que é esse Deus, ainda mexe com macumba, deixa isso, porque isso tudo é demônio. Vai levar as pessoas pro inferno. É tudo engano. É uma ilusão, né, irmã? A senhora já foi iludida e hoje a senhora conheceu a verdade porque Jesus chamou a senhora pessoalmente, né, irmã? E tem poucas pessoas que têm essa oportunidade. Gente, como eu falei, essa daqui é minha avó, né? Eu contei a história dela como se fosse uma entrevistadora, porque quando ela se converteu, ela tinha vontade de dividir o testemunho dela com as pessoas. Então eu falei, vó, eu tenho um canalzinho no YouTube, vamos contar lá. Irmãos, eu acompanhei a história da minha avó e eu lembro de muita coisa. Ajudei ela a dar uma abreviada aqui, mas vou falar com vocês uma coisa. O Senhor, a melhor coisa que aconteceu na vida da minha família, da nossa família, foi encontrar Jesus. Jesus transformou a nossa família e hoje... A senhora, em qualquer situação, mesmo que a senhora tiver problema, vó, a senhora sabe quem que a senhora confia, né? Hoje eu confio nesse Deus poderoso. Amém. Que o que Ele não fizer, né, em nossas vidas, que nós quer, é porque não era para ser feito. Porque Ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Então, se a gente não conseguir uma coisa que a gente está pedindo, é porque não é da vontade dele. E nós temos que aceitar, porque ele é o único, é o pai, o único pai que nós temos. Oi, gente, essa aqui, minha avó. Hoje ela é uma mulher já idosa, mas viveu uma vida no mundo, viveu muito pecado, serviu aos espíritos, mas ela encontrou nos braços do Senhor Jesus a salvação. Antes ela era chamada de égua, hoje ela é chamada de filha, né, gente? E ela levou toda a família. Antes da minha avó se converter, Jesus tinha me visitado no sonho. E hoje eu dividi com vocês a história, mais um pouco da história da minha família. Então, tem algum conselho, vó, para os irmãos que estão ouvindo? Algum conselho para alguém que está desviado, alguém que está afastado, que está em dúvida no caminho? O conselho que eu dou é que toda pessoa que desviou do caminho de Deus, pelos anos que foi, e ele está vivo ainda, então ele tem que volta para os caminhos do Senhor Jesus. Não pensa que Deus não vai perdoar, não, porque ele perdoa, porque ele Amém. É perdoador. Glória a Deus. Ele não vai deixar a gente fazer um pecado e ficar por aquilo. Nós passamos por prova, mas ele passa com nós. E é só confiar nele,
que ele faz todas as coisas, não continua no caminho da perdição. Amém. Glória a Deus. Tá aí, irmãos, esse é o testemunho da irmã Naí, né? E vocês ouviram aqui, uma irmã que Deus libertou do pecado, libertou toda a família. E uma coisa muito interessante, a maior parte dos médiuns que frequentava, que servia no terreiro lá em Ribeirão das Neves, hoje é crente, né, vó? O pessoal que chamava ela de madrinha hoje está pregando a palavra de Deus no altar do Senhor. Louvado seja Deus. A gente ficou sabendo depois, ao mesmo tempo que o Senhor trabalhava na vida da nossa família aqui, trabalhava na vida do povo lá também, né? Então é isso aí. Obrigado pela sua audiência. Dá o seu like aí, coloca seu comentário. Se você discorda, pode discordar de forma respeitosa. Até a próxima. Deus abençoe.